Olá, meus amigos, minhas amigas, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estar aqui novamente junto com você para conversarmos sobre o assunto mais importante da nossa vida. E espero que você esteja muito bem e pronto para nós estarmos dialogando sobre esse assunto importantíssimo, pois é o que vai valer no final de tudo, é o que nós precisamos estar preparados para podermos partir desta vida para a eternidade com sucesso, com vitória, já convicto de vida eterna. Não podemos ficar brincando com o nosso tempo, porque o tempo realmente passa rápido e nós vamos voando, diz a palavra de Deus. O sábio Salomão, lá no seu livro de Eclesiastes, ele diz, capítulo 7, versículo 20: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Então veja, prezado amigo, que não há homem na face da terra que faça o bem e que não peque. E pecadores não podem fazer parte do reino de Deus, pois Deus é santo. E é exatamente esse o ponto que nós temos que resolver antes de partirmos desta vida para a eternidade. Por isso, então, o apóstolo Paulo também confirma a palavra de Salomão, que ele diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por isso, então, é que nós temos que estar pensando nesse assunto. E o sábio Salomão também, ele diz o seguinte lá no capítulo 7 do seu livro de Eclesiastes: o homem sábio está na casa onde há luto, mas o tolo só quer saber de se divertir. Então veja, prezado amigo, aqui os grandes homens de Deus, os homens sábios, ele está sempre nos alertando que nós devemos estar sempre preocupados com esse problema que nós temos e que há solução. Essa que é a vantagem. Nós temos a solução para a morte. Como sempre digo para vocês, que nós não fomos criados para sermos humilhados pela morte, nós fomos criados para vencer a morte. Esse é o prazer, a alegria de Deus, vendo nós vencermos a morte, para podermos fazer parte do reino dele. Então essa vitória, ela vem através de Jesus Cristo. É ele que tem o poder de remover o pecado da nossa vida, por isso nós temos que crer nele. A salvação vem mediante a fé na grande obra que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário, onde ele sofreu a punição dos nossos pecados, cumprindo assim a lei divina. Ele não estava cumprindo ali a lei dos homens, porque na lei divina diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há purificação de pecados. Então Jesus, ele veio aqui sendo o próprio Deus, ele nos amou, ele nos criou, nos amou e veio nos socorrer. Ele veio para morrer por nós, dar a sua vida por nós, para que nós possamos ter vida eterna, para que nós possamos nos libertar dessa enfermidade que está na alma do ser humano, que é o pecado. A maior manifestação dessa enfermidade, o pecado, é o egoísmo voltado para nós mesmos. Por isso essa grande desordem que há na sociedade humana, na face da terra, não só aqui no Brasil, mas em todos os países da face da terra, existem problemas sérios por causa do pecado, por causa do homem voltado para si mesmo. Nós temos que aprender com Jesus que no reino dos céus a condição de vida lá é completamente oposta, né? Por isso que Jesus então nos ensina que devemos aprender a amar uns aos outros, porque lá no reino de Deus é assim que se vive, né? Vivendo em função do outro, porque essa da natureza de Deus, viver em função do outro, estar preocupado com os outros. E isto, então, é que nós realmente devemos estar buscando a solução para a questão do pecado, e a solução do pecado está em Cristo Jesus, conforme Paulo também diz lá em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É ele que tem, assim, a possibilidade, o poder de nos libertar do poder do pecado. Se o Filho vos libertar, disse Jesus, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é esta liberdade, dessa libertação que nós precisamos alcançar, a libertação da condenação eterna, pois o pecado jamais pode fazer parte do reino de Deus.
Quero compartilhar com você aqui um texto que está lá em Lucas, capítulo 15, e diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então veja aqui, prezado ouvinte, que Jesus ele se relacionava com todo tipo de pessoas. Jesus não fazia discriminação de ninguém. Então se aproximavam de Jesus os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que eram marginalizados pela sociedade judaica, e também os pecadores, aquelas pessoas que realmente viviam no pecado mesmo, né? Uns que roubavam, outros que eram violentos, outros que se prostituíam, se drogavam, eram viciados em tantas outras coisas que se autoprejudicavam fisicamente e espiritualmente. Todos esses se aproximavam de Jesus para ouvir, porque Jesus sempre traz esperança para o ser humano. Jesus sempre mostra para o ser humano que há um caminho de vida eterna, que ele se apresentou, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus traz esperança. E é exatamente por isso, então, que os pecadores se aproximavam de Jesus, mas os religiosos, aqueles que se achavam justos, que faziam discriminação, que discriminavam essas pessoas, murmuravam dizendo que Jesus ele comia com pecadores e recebia esses homens, e então eles também estavam reprovando a atitude de Jesus. Então por isso Jesus conta essa parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas e que, ao voltar à tardezinha e contar as suas ovelhas, vê que tinha somente 99, ele vai guardar essas 99 e vai em busca da ovelhinha perdida até encontrá-la. E é exatamente esse ponto que Jesus, então, vai mostrando que esta é a missão dele. Lá em Lucas 19:10, ele diz lá que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E é exatamente esse ponto, prezado ouvinte, que ele veio buscar o ser humano. Como disse lá Salomão, que não há homem que faça o bem, que não peque. Todos nós estamos enquadrados nessa relação de perdidos, e Jesus então veio nos buscar aqui, ele veio nos salvar, ele veio dar a sua vida por nós, e esta é a grande bênção, é a graça que a Bíblia fala: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras humanas, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Então, veja que Jesus, então, aqui mostra para aqueles fariseus e para aqueles escribas, aqueles religiosos que se achavam justos diante de Deus, eles achavam que eles tinham mérito diante de Deus por causa das suas atitudes, quando a própria palavra de Deus já diz que não há justo nenhum sequer. Então, eles se achavam justos, e aqueles, então, que iam ouvindo a palavra de Deus, ia ouvindo Jesus, ia seguindo as suas orientações, ia mudando de vida. Jesus é aquele que tem o poder realmente de mudar a natureza do ser humano, de pecador, de infrator das leis de Deus, para se tornar realmente um homem correto, um homem obediente a Deus. Só Jesus pode transformar um ladrão num homem honesto. Numa pessoa que está destruindo a sua vida com as drogas, com os vícios, e vencer os vícios e realmente agora trabalhar para que a sua vida tenha saúde. Então, prezado ouvinte, Jesus, então, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, que somos nós. E todo aquele que se humilha, aquele que realmente ouve a palavra de Deus, aquele que sabe
e reconhece que realmente está longe de Deus como uma ovelha perdida, Jesus está procurando, buscando para que você realmente seja recolhida e como aquele pastor que achou a sua ovelhinha perdida, ele a pegou, trouxe no ombro com alegria, com júbilo e deu uma grande festa com seus amigos, os outros pastores de ovelhas, eles sabem o valor de uma ovelha, fizeram uma festa pela alegria de terem encontrado aquela ovelhinha. E Jesus faz essa comparação, então, que lá no céu, digo-vos que ainda haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, pede perdão, recebe Jesus como Senhor e Salvador, a festa no céu. E os 99 que se acham justos, e não acontece festa no céu, porque esses que se acham justos não são justos, na verdade, porque no céu não se entra por mérito próprio. No céu só se entra com arrependimento, pedido de perdão e crendo em Jesus Cristo, aquele que derramou seu sangue inocente para nos purificar de todos os nossos pecados. Quem crê em Jesus é mediante a fé nessa grande obra que ele fez, então todo aquele que assim procede recebe o perdão e recebe também a prova de que foi perdoado. A única fé na face da terra que dá a prova de que o homem foi perdoado e que ele já se tornou filho de Deus, conforme está lá em João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A única fé que vai dar prova lá no íntimo do seu coração, lá na sua alma, que você já está perdoado, que você já pertence ao reino de Deus, é a fé em Jesus Cristo. Se você não tem essa força, você ainda não tem essa prova, é porque a sua fé está desviada daquilo que Deus estabeleceu. O apóstolo Paulo diz muito bem lá em 1 Coríntios 3:11, ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já foi posto. Jesus Cristo, é nele. A nossa fé, biblicamente correta, é centrada na obra de Cristo. Fora disso daí, não vem a prova, conforme Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, versículos 13. Ele diz lá, em Cristo em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da vossa herança. Essa herança é a vida eterna, prezado ouvinte, e é isso que nós já temos que adquirir hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Esta é a palavra de Deus para hoje. Espero que você realmente busque com afinco essa prova que só Jesus Cristo pode dar. Se você tem fé e a sua fé não te dá essa prova, é porque ela não está sendo centrada conforme a palavra de Deus orienta. Que Deus abençoe você, que você busque com afinco e assim você vai ter a paz, a alegria, a força para viver essa vida, já com toda a confiança, sabendo que o maior inimigo nosso, a maior inimigo nossa, ele já está derrotado, que é a morte. A morte passa a ser algo que nós já não temos mais preocupação, porque a vitória já está garantida em nossos corações com a presença do Espírito de Deus. Que Deus abençoe você e que você realmente seja uma ovelha encontrada e Deus possa colocar você no ombro dele e com alegria dar uma grande festa no céu pela sua chegada lá. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa, deixe aí o seu comentário e também o seu like e também compartilhe para que possamos divulgar essa mensagem para outras pessoas que também estão procurando o caminho de volta para o seio do Pai. Você que já conhece a mensagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você se torne meu sócio aí para juntar tesouros no céu. Sempre lembrando que nós devemos estar trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. A grande diferença que faz um país progredir é aumentar o número de filhos de Deus. Quanto mais filhos de Deus aqui na face, aqui na terra, Deus cura a terra, sara a terra e leva o coração do rei para onde for necessário para cuidar dos seus filhos, conforme diz lá em Provérbios 21:1. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!